1964, né, era clara a tendência para a direita do governo Pedro Gondim. Né, o governo Pedro Gondim teve um período liberal em que foi criada a CEPLAR, etc., mas começou a ser pressionado e começou a pender para a direita, né, instalando esse quartel lá em Sapé, uma série de outras coisas, a vinda de Lacerda e o episódio da Faculdade de Direito. Né. Esse episódio, eu tinha ido a uma viagem do Conselho, viagem de trabalho, quando cheguei, nesse dia 3, se eu não me engano, de março, já em 64, quando procuro minha noiva, sim, eu esqueci aqui da minha noiva, da minha velha companheira aqui, né? E era noiva, e ela, quando eu cheguei, ela me disse, então, a direita está lá na Praça João Pessoa, cercando a Faculdade de Direito, tem uns estudantes dentro da Faculdade de Direito, e eles estão querendo invadir lá para massacrar os estudantes. Eu imediatamente fui lá para a Faculdade de Direito. Nesse tempo, o companheiro da direção, né, a direção era coletiva, tinha o companheiro Zé Anísio Maia, né, e o companheiro Isaías Ari, né, que eram da direção do partido, mas Ari tinha ido para a União Soviética porque estava com um problema de saúde muito grande, ele era muito pobre, não tinha como a gente tratar aqui, conseguiu-se remetê-lo para a União Soviética para ele fazer um tratamento de saúde. E, eventualmente, eu assumi também a direção nesse momento. Então, me dirigi imediatamente lá para a Praça João Pessoa, lá encontro alguns companheiros e uma massa estranha, um povo que a gente achou estranho, que estava cercando a Faculdade de Direito. Mas, naquele entusiasmo, a gente resolveu enfrentar aquele pessoal para ver se conseguia, né, chegar junto à porta da Faculdade de Direito para ficar também protegendo. Né? E, nesse momento, quando a gente começa a avançar, é um pessoal da violência, né? Começamos a enfrentar uma violência. E nós íamos ser massacrados, não fosse a iniciativa de Zé Fernando, era um estudante, estava lá, não sei como, estava com um revólver que deu um tiro para cima, foi que nos salvou. Né? Mas houve aquela corrida e o pessoal me perseguiu para me massacrar. Né? Eu fui salvo, não sei como, alguém me jogou lá. Assim. Essa historiografia recente. Né? Depois da anistia, foram publicados muitos livros narrando os episódios das ligas, das lutas, da tortura, etc. E essas narrações, por conta da crise que o partido, do desgaste que o partido sofreu com o golpe, né, essas narrações são extremamente injustas e inverídicas a respeito do partido. Muitos até omitem, né, ignoram a participação do partido. Para mim, o melhor trabalho assim, a respeito das ligas, o mais completo, é o livro de Assis, né, de Assis Lemos, nosso companheiro Assis Lemos, o Nordeste, o Vietnã, que não houve, né? Mas o companheiro, ao escrever, sei lá, 30 anos depois dos acontecimentos, sempre é levado a, assim, no momento de escrever, até a fantasias mesmo, né? Mas o livro é excelente, repito. Agora, com relação ao comitê, ou melhor, com relação ao Partido Comunista do Brasil, ao PCB, é extremamente injusto aquele livro. Simplesmente ignora, né? Ou cita alguns companheiros do partido, mas fora do contexto geral. Né? Eu mesmo apareço lá, vários companheiros, né, são citados, Leonardo, enfim, muitos, mas sem descrever essa forte organização e que era responsável pela mobilização que aconteceu naquele período. Né? Certo? Exemplo disso, eu tinha uma Kombi, né, uma Kombi, naquele tempo poucas pessoas tinham veículo, e eu cedia a Kombi, a minha Kombi, não precisava da Kombi, porque eu morava no centro, a repartição era no centro, e não a Kombi durante a semana, quase todas as semanas, ela era usada lá em Sapé,
exatamente nesse trabalho de campo, de mobilização, etc. Né? Então, é uma injustiça muito grande que esses livros que foram publicados, a Universidade Federal da Paraíba, na década de 80, fez uma série de publicações em revistas, né, no CCHLA, e são terríveis com relação ao partido, extremamente injustas com relação ao partido. Eu mesmo estou lá citado, né, como tendo participado de uma reunião lá em Santa Rita, só um parênteses aqui, e a pessoa, o Antônio Dantas, que deu esse depoimento, em que eu teria dito aos camponeses que vocês são ignorantes, a gente é que sabe das coisas e tal. Quer dizer, isso é um absurdo que está fora de qualquer cogitação da parte de um militante do partido num ambiente desse, né? Bom, então, voltando, naquele momento, é interessante para quem estuda, tinha havido, na década de 50, em 56, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que foi aquele congresso que fez a crítica de Stalin, né? E se lançou, né, no tempo de Gorbachev, se lançou a política de coexistência pacífica com o imperialismo, né? Quer dizer, a luta com o imperialismo, mas em coexistência pacífica, né? Isso foi uma bomba assim, no resto do mundo, nos partidos comunistas, que tinha aquela da luta permanente, né? Contra e nada de coexistência. Isso, então, boliu aqui com o PCB, que tinha uma linha assim, de revolução e conquista do socialismo pela força e tal. Então, isso mudou e o partido teve, contrariando a resolução do 4º Congresso, teve que baixar uma resolução em 58 para mudar a sua linha de ação e passar a uma linha em que a luta pelo socialismo, a via pacífica, né, pelo socialismo. E essas questões são muito difíceis, porque a via pacífica, primeiro, ela não é pacífica, porque no dia a dia, no caminho, no dia a dia, não há pacifismo, né? Foi o caso, por exemplo, vocês viram todas essas mortes. A linha era pacífica, mas, na verdade, o dia a dia não era. Isso traz uma dificuldade muito grande para a definição das políticas, né? Aí surgiram aquelas primeiras divergências dentro do Comitê Central do Partido, que foi o esquerdismo, um grupo esquerdismo, acusado de esquerdismo, e um grupo acusado de acomodação, de pacifismo dentro do partido, né? Então, o partido começou a ter problemas internos já nesse momento, né? E o Congresso do Partido acontece em 60 e define uma nova estratégia, que era a estratégia, uma luta contra o imperialismo e contra o latifúndio e aliança com a burguesia nacional, né? Aliança operário-camponês, né, na luta contra o latifúndio e o imperialismo, mas uma aliança com a burguesia nacional. O grande erro, depois se viu, foi que não existia burguesia nacional, porque a burguesia nacional nasceu dentro do imperialismo, né? Essas são questões assim para quem estuda, para poder entender aquelas posições, né? Bom, então vem o período mais, digamos assim, ativo das ligas camponesas, aconteceu depois da morte de João Pedro Teixeira, né? Porque houve uma repercussão nacional e internacional grande do fato, e aquilo despertou mais a vontade da luta da parte dos camponeses, e essa organização que o João Pedro tinha ajudado a construir passa efetivamente a agir, né? Então, grandes concentrações eram feitas, né? Houve um certo empoderamento, né, dos camponeses, né? Para vocês também terem uma ideia, sobretudo os jovens, as fazendas, as propriedades rurais naquele tempo eram propriedade rural na legislação brasileira, na Constituição, era sagrada, ninguém podia tocar. E os proprietários, eles
eram donos absolutos e mandantes absolutos em suas terras. A polícia não entrava, a justiça na terra não existia, e essas propriedades tinham polícias particulares, que eram os capangas, né? Quase todos oriundos da polícia. Quando se reformava um cabo, sargento, iam trabalhar nas propriedades como capangas, né? Então, o ambiente era esse. As relações de trabalho eram as mais atrasadas possíveis, do tempo do feudalismo, né? Havia o cambão, a meia, todas aquelas relações de produção secularmente superadas, elas aconteciam nesse momento, né? Isso só para ter uma ideia, né? Bom, então se conseguiu naquele momento fazer essas grandes concentrações, conquista, acabou-se com o cambão em quase todas as propriedades, né? Os camponeses faziam demonstração de força com passeatas, iam às propriedades demonstrar que estavam unidos, estavam com força, mas tudo pacífico. Só que nesse aspecto pacífico acontecia também a violência, porque aqueles proprietários que herdaram de 4 séculos aquela estrutura de poder, né, que veio desde herdado lá da colônia, do início da colônia, né, se fazia presente nesse momento, e eles passavam, então, a reagir dessa forma, né. Essas passeatas, eu chamo a atenção, quem faz pesquisa, para ver o jornal da UTAB, né, Terra Livre, que era um jornal ligado à UTAB. A UTAB era a União Livre dos Trabalhadores, era uma organização sob a influência do partido, funcionava em São Paulo, né? Então, no final de 63 e início de 64, como eu tinha essa Kombi, como eu disse, participava de todos os eventos no campo, né? O partido me deu uma tarefa eu tinha uma máquina fotográfica também, era pouca gente que tinha máquina fotográfica. Eu tinha comprado a seu Lira, né, o pai de Rubens Pinto Lira, essa máquina, e a Chica, e eu fotografava. O partido me deu a tarefa de mandar a matéria, divulgar a matéria nacionalmente do nosso trabalho no jornal Terra Livre. Então, quem é pesquisador pode procurar. Eu tenho aqui uns endereços eletrônicos daquele armazém da memória, que conseguiu recuperar toda a coleção do jornal Terra Livre, e tem aqui esses exemplares, quem quiser depois pode procurar, né? Então, eu fazia essas matérias e mandava. Tem uma sobre uma passeata em Gemiriri, tem o episódio de Mari, né? Tem uma concentração, algumas concentrações em Sapé, final de 63. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de saudar aqui velhos companheiros, né, do partido que se encontram presentes aqui, né? Na pessoa de Fragoso, o velho companheiro Fragoso, né, que era bancário na época, a Zezita Matos, né, nossa querida companheira, que atua no teatro ainda hoje, né? José Fernandes está aqui ao lado, né? Ovídio, né? E minha companheira Marlene, né, que me acompanha desde aquela época, né, e continuaremos firmes, né? E queria saudar especialmente aqui a Iracema, né, a viúva do nosso querido companheiro José Anísio Correia Maia, né, de quem eu vou falar durante o meu depoimento, né, e sua filha, né, Seminha, que estão aqui presentes no auditório, né. Bom, como foi dito, eu nasci em Areia, filhos de proprietários de engenho, né, não de açúcar, mas de rapadura, mas o engenho dos meus pais era um dos maiores lá da região do Brejo, né, e eu fui criado naquele meio, né. Vim estudar aqui em João Pessoa, evidentemente, e com uma formação católica muito forte, né? Minha mãe era extremamente católica, né? Mas na minha
já no liceu, já nos últimos anos, né, em contato com a história, né, sobretudo aquele período metade do século XIX, né, as revoluções de 48, o Manifesto Comunista, a minha cabeça começou a se movimentar, né, e me incomodava muito, né, aqueles companheiros que eu tinha de infância e de adolescência lá no Engenho, na bagaceira do Engenho. Quando eu chegava lá, eles continuavam analfabetos, né, e trabalhando, e eu numa posição privilegiada. Então, tudo isso me fez, né, mudar. Vou para Recife estudar engenharia e lá participo daquelas lutas que ocorriam na década de 50, uma década de 50, como a luta pelo petróleo, né, a criação da Petrobras, isso aconteceu em 54, e depois participei da Frente do Recife, né, chamada Frente do Recife, a eleição de Pelópio de Silveira, aquela eleição de todos aqueles acontecimentos eu participei lá, e aí já como militante do partido. Na verdade, eu entrei em 56 e não em 58, como está aqui, porque em 58 eu já estava saindo do Recife, né. Aqui em João Pessoa, início da minha profissão foi tumultuada porque eu tive um sério problema de saúde e vim trabalhar aqui em João Pessoa depois, na construção civil, e só em 62, né, 1962, é que eu tenho contato com o partido aqui e ingresso no partido. Foi então quando eu conheci o companheiro José Anísio Correia Maia, né, José Anísio Correia Maia, falecido já, ele era assim, a referência, tio do atual deputado Anísio Maia, né? Bom, então eu ingressei no partido aqui em João Pessoa e passei a atuar, sobretudo, no campo, né? O partido me dava tarefas, eu ocupado durante a semana, no final de semana as minhas tarefas eram desenvolvidas na área das ligas camponesas, né? Bom, e eu, nesse momento, trabalhava no Conselho Estadual do Desenvolvimento, que era uma espécie de Sudene da Paraíba, né? E substituiu o que é hoje a Secretaria de Planejamento do Estado, né? Bom, o partido tinha uma excelente organização aqui em João Pessoa, né? Funcionava o comitê estadual, né? O comitê municipal e várias organizações de base, né? A organização de base dos bancários, dos correios, dos trabalhadores no cimento e cal, trabalhadores da indústria do couro e calçado, dos comerciários, dos intelectuais, estudantes secundários, estudantes universitários, jornalistas, algumas de bairro, né, como era a Cruz das Armas, que era ligada à Juteca, Juventude Teatral de Cruz das Armas, né, eu acho que Zezita oriunda desse tempo, né, Oitizeiro, e no centro da cidade, né. Só não tínhamos nenhum contato, nem nenhuma organização dentro das Forças Armadas, o que, aliás, também nisso pecou o Comitê Central, né? Eu voltarei a me referir a esse assunto, né? Essa grande organização do partido era fundamental para a articulação e mobilização das massas, né, naquele momento, né, com esses importantes segmentos da sociedade. Nós tínhamos, por exemplo, no meio intelectual, figuras excelentes, geniais mesmo, como foi o caso de Paulo Pontes, né? O Paulo Pontes era um intelectual, né, de primeira ordem e, como todo intelectual, não se submete assim a essas disciplinas partidárias, essa coisa. E ele, especialmente, era avesso a qualquer coisa desse tipo. Mas, por incrível que pareça, Paulo Pontes ia às reuniões do partido e, inclusive, na casa dele, ele morou numa modesta casa ali em Cruz das Armas, ali perto do quartel do 15, perto da sede do DNR, hoje DENIT, né?
Era uma casinha muito simples, ele tinha uma mulher lá, e nós fazíamos reuniões lá na casa dele também. Então, para você ter uma ideia de como era, não é, a organização e como ela era abrangente e disciplinada, né? Bom, o PC era muito organizado na área das ligas camponesas. Era uma organização excelente nas ligas camponesas, né? Sapé, São Miguel do Taipu, Mari, Rio Tinto, Mamanguape, Engenho Miriri, em Guarabira, em Alagoinha, Mulungu, né? Deveu-se muito a João Pedro Teixeira, né? A João Alfredo Dias, o Fuba, né? A Pedro Fazendeiro, Pedro Inácio de Araújo, a Leonardo Leal, né? E a Manuel Alves Pereira, né? Que eram todos membros do partido. Essa organização no campo, né? Esses companheiros tinham já uma tradição de luta dentro do partido. João Pedro entrou no partido lá no Recife, na área de Jaboatão, né? Leonardo Leal era um dentista, professor da universidade, mas foi criado praticamente dentro do partido. Ele era de Pernambuco também, mas quando chegou aqui já tinha uma prática muito sedimentada na experiência da organização partidária, né? Então, esses companheiros conseguiram organizar, evidentemente, com alianças, né? Participação de pessoas não comunistas que atuaram também nas ligas camponesas, mas eu estou me referindo especialmente ao partido, né? E conseguiu-se essa organização. Quase todas as lideranças das ligas camponesas eram membros do partido, né? Como eu já disse aqui, esses que eu citei, mas Alfredo Nascimento, ele atuava no Engenho Miriri, hoje usina Miriri, e ele foi o primeiro camponês assassinado assim pela luta agrária, né? Alfredo Nascimento. O seu filho, Ricardo Nascimento, né? Continuou a luta, mesmo com a morte do pai, né? João Pedro Teixeira, já falamos, né? Antônio Galdino, que é também um excelente quadro do partido, atuou no Recife, no Rio de Janeiro, ele era conhecido com o nome de Carioca, né? O apelido de Carioca, né? Foi do episódio de Miriri, que nós vamos nos referir mais, de Mari, perdão, mais na frente, né? Pedro Inácio, já falei, Pedro Fazendeiro, João Alfredo, esses, por sinal, todos mortos, né? Foram mortos na luta agrária, né? Manuel Porfírio, né, que liderava a Liga Camponesa de Oitizeiro, Maria Aquino, lá em Guarabira, né, Baita, etc. Então, na verdade, o partido tinha na sua luta essa organização no campo e liderava, digamos assim. É claro que a grande liderança de massa era do Assis Lemos, não era do partido, né? Nós vamos nos referir a isso, mas atuava numa aliança muito firme, né? Essa época, bom, continuando aqui ainda a organização do partido, em Campina Grande funcionava o Comitê Municipal e algumas organizações de base. E se destacavam as lideranças de Pedro Pereira dos Santos, que era o PEBA, né? José Costa e Oliveiros Oliveira, né? Que, por sinal, eram membros do Comitê Estadual aqui. No restante do Estado, pontuava algumas organizações, mas só em poucos municípios, Cajazeiras, Patos, às vezes, quando havia reunião do Comitê Estadual, vinham companheiros, poucos desses municípios mais afastados, né? Agora, eu queria aqui logo inserir uma correção que na nossa... que está tratado, para que os que vão ter esse período de contar a sua história, complementar com a pergunta de vocês. Então, essas perguntas terão que ser direcionadas para complementação, ok? Então, começaremos
a audiência ouvindo o senhor Antônio Augusto de Almeida. Antônio Augusto de Almeida nasceu em Areia, na Paraíba, no estado da Paraíba. Foi estudante da Escola de Engenharia em Recife e ingressou no Partido Comunista em 1958. Então, com a palavra, o Antônio Augusto de Almeida para contar a sua história nesse período de ditadura militar. A comissão farão perguntas, se julgarem necessário, para complementar o depoimento de vocês. Será também aberto a auditório a fazer perguntas, porém, só através de inscrição, que no máximo 5 inscrições, ok? Infelizmente, não dá para abrir para todo o auditório fazer as perguntas. Então, nós utilizamos essa metodologia em todas as audiências e mantemos agora nessa 8ª audiência, que será de 5 inscrições, e depois a comissão, os membros da Comissão da Verdade, terão direito de fazer perguntas, se julgarem. E José Fernandes Neto. Já que a Comissão da Verdade, aqui da Paraíba, é uma extensão da Comissão Nacional da Verdade, e a Comissão Nacional da Verdade foi criada por recomendação das Nações Unidas, ou seja, da ONU. É o que nós estávamos trabalhando em sala de aula, as organizações e os tratados internacionais. Então, para compor a mesa, vou convidar os meus colegas da comissão, a professora Lúcia Guerra, o professor Paulo Giovanni, o professor Valdir Porfírio, a professora Irene Marinheiro. Convidar os protagonistas do dia, hoje, que será Antônio Augusto de Almeida, Ovídio Raimundo dos Santos, bom dia para todos e para todas. É uma grande satisfação presidir essa 8ª audiência pública da Comissão Estadual e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba. Como o professor Paulo Giovanni esclareceu, nós aqui vamos fazer história. Nós estamos fazendo história quando reconstruímos a história. A audiência pública, a 8ª audiência pública da Comissão da Verdade. Então, agora eu convido a professora, membro da comissão, a professora Iranice, que irá coordenar os trabalhos da audiência pública de hoje. Tão altruísta, né? De defender os direitos dos cidadãos brasileiros. E aqui representado pessoas de qualidades reconhecidamente idôneas. E a satisfação de estar ao lado do dirigente do Partido Comunista, com a clareza com ele se colocou. E com saudade, porque eu conheci o Partido Comunista aos 18 anos de idade, assumindo a bandeira da luta do povo,
momento das torturas, era um ódio que os torturadores, era um ódio tão grande que os torturadores se referiam ao Partido Comunista, dizia, o PCBão, que era o partidão, né? É a mãe de todas essas desgraças que existem aí, ANM, PPR, papapá, quer dizer, colocava a culpa de todos os movimentos revolucionários no Partido Comunista Brasileiro, que, apesar de ter divergido, e depois entraram no artigo, uma organização mais aguerrida, que foi a ALN. Né? Bem, eu sou Emilson Ribeiro, ex-presidente da União Pessoense dos Estudantes Secundários, aqui na Paraíba, em 67, 68, quando a juventude secundarista enchia as ruas, né? E os universitários, apesar de não ter muita atividade de massa, mas eram muitas lideranças que tinham nessa época. Bem, estou hoje como presidente do Comitê da Verdade, Memória e Justiça, que foi o primeiro comitê civil criado no Nordeste. E desde então, começamos só 2 companheiros, eu e José Calistrato, e hoje estamos com dezenas de entidades, o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade, a Consulta Popular, LGBT, o Movimento Negro, o Sem Terra e uma infinidade de outras entidades participando. Eu fui preso após sair de João Pessoa, fugido aqui, após o ato institucional número 5, fui preso no Recife por Fleury, torturado no 4º Exército durante 30 dias, depois transferido para Itamaracá, que veio a ser reconhecido como o pior presídio político do Brasil. E solto em 29 de dezembro de 79, não propriamente por força da anistia, porque a anistia veio, soltou uma grande quantidade de presos, permitiu que os exilados voltassem, mas eu e mais 3 ficamos mofando na cadeia de Itamaracá, porque eles não queriam nos soltar. Eu, José Calistrato Cardoso, Adeildo Ramos, que era marinheiro, e Rolinson de Cavalcante. Rolinson de Cavalcante, de Alagoas, aliás, Adeildo não, Luciano de Almeida, líder sindical de Rio Grande do Norte. E Rolinson foi o primeiro condenado à prisão perpétua no Brasil. Então, nós 4 ficamos mofando. Para isso, tivemos que fazer uma greve de mais de 30 dias para ser solto. Até que o auditor, sem que nós soubéssemos, mandou que chamar todas as nossas famílias e disse, vocês vão ser soltos. E nós já tomamos a iniciativa de chamar as famílias de vocês, para levar vocês para casa, mas nós vamos precisar de vocês assinar aqui o pedido de indulto. E nós recusamos o indulto. Se depender do indulto, pode nos mandar de volta para a cadeia. E a greve continua. Até que, por fim, ele nos chama a segunda vez, nós recusamos e, por fim, estamos soltos. Isso em dezembro de 79, em 80 eu estava aqui participando da fundação do PT, depois conseguimos fundar a Associação dos Anistiados Políticos e agora o Comitê da Verdade. Bem, é isso aí, companheiros, e eu, como a história nossa é sempre jogada debaixo do tapete, é a missão dessa comissão retirar, pelo menos da nossa história recente, da ditadura, essa ditadura militar, que tinha o apoio civil das empresas, de grande quantidade de empresas, a Globo, a TV Silvio Santos, Camargo Correia, Bradesco, Itaú e uma infinidade de outras empresas que alimentavam semanalmente com malas de dinheiro para os setores da tortura. E eu gostaria de convidar vocês, para encerrar,
para no dia 15 de janeiro participar de uma manifestação em Mari, na qual o nosso companheiro Antônio Augusto Almeida vai tecer comentários sobre essa questão, dentro das comemorações do 50º da ditadura, onde nós vamos fazer o ano do repúdio à ditadura. E a primeira ação será lá em Mari. Muito obrigado. Bom dia a todos. A situação do evento, passo a palavra para Wilson Rodrigues, em nome do Comitê da Memória.